Hoje a gente vai contar a trajetória de alguns jogadores que surgiram muito bem na carreira, fizeram uma ou algumas temporadas ótimas por grandes clubes e justo quando todo mundo botava fé que o cara ia virar craque, o futebol dele simplesmente desapareceu. E a gente vai começar com uma grande promessa brasileira que infelizmente nunca rendeu o esperado e era cotado aí como o novo Xavi, que é ele, Arthur Melo. O Arthur é cria das categorias de base do Grêmio e foi por lá que ele se destacou demais, principalmente no ano de 2017, quando o Clube Gaúcho foi campeão da Libertadores, com ele jogando uma barbaridade, inclusive sendo eleito o melhor jogador da final, mesmo tendo atuado apenas no primeiro tempo. Aos 21 anos então, ele não era aquele cara assim absolutamente jovem, que ainda precisa de maturidade, não, ele tava como um jogador mais pronto mesmo, e o Barcelona foi lá e apostou nele em 2018, contratando o guri por uma situação que foi muito especial, né? O Barça tinha perdido o Xavi em 2015 e o Iniesta tinha acabado de sair do clube em 2018, então o Arthur chega pra compor o meio campo simplesmente com o objetivo tranquilo, né? Você conseguir calçar as chuteiras ali e substituir um dos dois ali que foram dois dos melhores meio-campistas da história. E como o Coutinho foi contratado e poderia, em teoria, fazer o papel ali de novo Iniesta, digamos assim, foi colocada uma pressão em cima do Arthur desde o começo, para que ele pudesse desempenhar em alto nível, e ele não demorou, tá, para conseguir a titularidade do Barcelona. Virou peça importante do Barça em vários jogos, e assim, enfim, o time culé tinha encontrado o quê? O novo Xavi, recebendo elogios até do velho Xavi, do Xavi original, tá? Só que os problemas não demoraram a aparecer, foram as lesões. Só no período de Barcelona, ele teve mais ou menos 10 tipos de lesões diferentes, cara. Então uma hora dá um probleminha no músculo da perna, outra hora dá um problema no quadril, e assim sucessivamente, o que fez ele perder muito espaço na equipe catalã, e na segunda temporada por lá, ele acabou fazendo um pouco mais só do que metade dos minutos que ele tinha jogado na temporada anterior. E por mais que o Arthur fosse muito habilidoso, ele tinha essa característica de fazer muitos passes na horizontal, né, pros lados, sem ter meio aquele ímpeto de tentar um passe mais avançado pra frente, vertical, que pudesse criar alguma chance, ou de repente dar alguma assistência, né, o tipo de jogador que meio que fica girando e não sai do lugar, até chamado aí maldosamente de pratinho de micro-ondas. Então ele não tava agradando muito, e aí também começam a surgir as polêmicas fora de campo, porque o Barcelona e a Juventus fazem um negócio ali pra lá de esquisito, pra dizer o mínimo, né, na troca entre Arthur e Pjanic. E aí quando os jogadores se reapresentam lá no Barcelona, depois de já estar encaminhada essa transferência pra Juve, o Arthur simplesmente não volta a treinar, tá? Levando inclusive uma bronca pública do presidente do clube, que disse que, cara, foi assim, o que ele quis fazer, ele quis ficar no Brasil, não quis voltar, mas não recebeu autorização, tá? E aí quando ele vai pra Juventus, ele também não consegue se firmar como titular em nenhum momento, não agrada muito, também se envolve em polêmicas fora de campo, quando ele, por exemplo, foi numa festa aí na época da pandemia, então assim, não respeitando ali os protocolos sanitários da época e coisas do tipo, quando em 2022 vem um grande plot twist. Bom, ele tá há alguns anos já não jogando muito em alto nível, né, o que ele vai fazer da vida agora? De repente conseguiu uma transferência pro poderoso Liverpool, exatamente, foi o que aconteceu por empréstimo. Ele teria uma nova chance de se provar, agora jogando na liga inglesa, que é a mais popular do mundo. Só que ele teve uma lesão bem séria, ficou praticamente a temporada inteira afastado e não acumula nem 90 minutos pelo time principal. Pra piorar, recentemente foi flagrado cumprimentando Guardiola num momento em que o Liverpool, o time dele, tava jogando e tinha acabado de tomar gol do City do Guardiola. E ele parou e ficou rindo e cumprimentando o técnico adversário. Tipo, ele ainda tem 26 anos de idade, pode dar a volta por cima na carreira, mas é difícil pensar que isso vai acontecer, ou pelo menos que a volta por cima vai ser em altíssimo nível, né? Do cara assim que vai voltar pra ser titular de clube grande europeu, muito complicado isso acontecer. Sem dúvida, ele passou muito longe de ser o novo Xavi, né? Eu não estou suportando mais. Por falar nisso, você é a chave pro crescimento do nosso canal. Isso aqui não seria possível sem vocês. Então se você estiver curtindo o vídeo, vai ali embaixo e deixa o like. Custa 2 segundinhos pra você só, e pra gente faz toda a diferença, beleza? Muito obrigado. E a nossa lista tem mais um brasileiro que acabou não conseguindo ser tudo que ele podia, que é o Lucas Moura. E vale lembrar que nessa lista, a gente não tá falando que ninguém é ruim, não. A gente só tá falando que os caras tinham potencial, de repente, assim, pra serem considerados craques, e acabaram decepcionando, ficando ali como jogadores medianos, né? Como é o caso do Lucas. E o Lucas,
acho que é uma decepção pra muita gente, porque quando ele surge é de forma estrondosa, rapidamente ele vira ali quase o dono do time do São Paulo, inclusive é o grande destaque daquele time do Tricolor que é campeão da Sul-Americana em 2012, e com esse destaque em terras verde e amarelas, ele chama a atenção do PSG, e pra lá ele vai. Só que aí uma coisa muda na questão do Lucas aí, é que no Brasil ele era um cara que tinha bastante liberdade, fazia bastante ataques pelo meio, ajudava a criar as jogadas por ali, participava muito do jogo, sendo que no Paris ele passou a ser visto mais como um ponta correria, manja? Mas de qualquer maneira, ele era jovem e se esperava que ele pudesse de repente crescer o seu futebol e se tornar um grande pilar daquele Paris, que ainda não tava assim com o projeto totalmente consolidado, ou seja, tinha espaço pra alguém vir e virar um grande jogador por lá. Mas a verdade é que os grandes craques do Paris era naquela época o Ibrahimovic, depois virou o Cavani, depois chegaram Neymar e Mbappé com o pé na porta, e o Lucas então, de grande promessa, que muitos pensavam que poderia ser um protagonista, acabou virando um coadjuvante, um jogador de banco, que no final da sua passagem pelo PSG sequer saía do banco, ou muitas vezes sequer era relacionado para os jogos. Depois desse marasmo, é no começo de 2018 que ele tem a chance de dar a volta por cima quando é contratado pelo Tottenham. E o começo dele é bom, ele vai se destacando ali e conseguindo virar titular da equipe em várias ocasiões, ou se ele não era titular, ele era meio que aquele 12º jogador, um cara que tu tinha certeza que ia vir do banco e ter algum impacto dentro de campo. Tanto é que por ele se provar bem na Premier League, ele voltou a ser convocado para a seleção brasileira em 2018, depois de muito tempo fora. E obviamente tudo fica melhor pro Lucas em 2019, quando ele mete aquele hat-trick pra cima do Ajax nas semifinais da Champions League. Responde mais ao cérebro, mais ao coração. A bola chegou na área, Lucas! Só que apesar desse momento ter sido absolutamente histórico, não dura muito. Na própria final daquela Champions, o Lucas é reserva e ele nunca consegue se fixar, se firmar de verdade como um titular absoluto da equipe. É engraçado que por anos, sempre que ele jogava, vinha alguém perguntar: ah, mas por que o Lucas não é convocado pra seleção? Ah, mas o Lucas isso e aquilo. Só que, amigo, se nem no Tottenham ele conseguia ter todo aquele espaço, imagina na seleção brasileira. Eu, como torcedor dos Spurs, vi muito o Lucas jogar e eu posso afirmar uma coisa: entrega dentro de campo nunca faltou pra ele, tá? Mas é um jogador vagalume, pouco consistente, que era capaz de às vezes destruir um jogo e em outras vezes sequer aparecer, sumir das partidas. Então assim, ele nunca conseguiu manter uma constância, um nível alto que levasse ele a ser titular absoluto de um grande clube europeu. No momento da gravação desse vídeo, o Lucas Moura tem 30 anos e teve uma carreira bem bacana, ele tem títulos aí, além de grandes momentos pra se orgulhar. Porém, para um cara que no começo da sua carreira foi comparado ao Neymar, alguns diziam até que ele era melhor, que ele poderia ser melhor que o Neymar, chegar nessa idade e já ser banco absoluto, e não é de hoje, tá? Não consegue ganhar vaga contra Richarlison, Kulusevski, quem é que seja, é porque realmente a carreira dele decepcionou um pouquinho, pelo menos em relação ao nível estratosférico que ele parecia ter quando surgiu, né? Falando de Tottenham, tem mais um cara que era promessa de craque e acabou jogando a carreira fora, que foi o Dele Alli. O jovem dele foi se destacando muito no MK Dons até ser contratado aos 18 anos pelos Spurs, e por lá ele ganhou destaque nacional, vencendo por 2 vezes consecutivas o prêmio de jovem jogador do ano lá na Inglaterra em 2016 e 2017, e também ganhou destaque internacional porque ele foi peça essencial daquele Tottenham que fez uma campanha mágica na Champions League e atingiu a final da competição. Era 2018 o ano em que a moral do Dele Alli estava nas alturas. Para você ter uma ideia, naquela época ele foi avaliado pelo Transfermarkt em 100 milhões de euros. Se esse valor fosse nos dias de hoje, ele seria um dos 10 jogadores mais valiosos do planeta, ali pau a pau com o Pedri, com o Bukayo Saka. E não era nenhum exagero, além de muitas assistências, o cara tava marcando gol a rodo e era um dos pilares daquele time do Tottenham do Pochettino, que tava brigando por títulos todos os anos. Ganhar já é outra história, né? Mas ninguém precisa ficar falando sobre isso não. O problema é que o carismático Maurício Pochettino acabou perdendo um pouco a liga daquela equipe, e no começo da temporada 19 e 20, o desempenho do Tottenham estava tenebroso e ele foi mandado pra rua, e depois da saída do Pochettino, o Dele Alli nunca mais conseguiu encontrar o seu futebol. Chegou o Mourinho e o Dele Alli gradualmente passou de ser um jogador titular, estrela da equipe, super valioso, futuro do Tottenham, para um jogador dispensável, perdendo cada vez mais espaço, até que chegou o Antônio Conte, e com o Conte ele mal jogava. Chega o ano de 2022 e ele é contratado pelo Everton então, para ver se de repente lá ele conseguia dar novos ares aí à sua carreira, renascer, mas nos poucos jogos em que participou ele também não rendeu absolutamente nada, não jogou bem e virou reserva absoluto, até que foi emprestado para o Besiktas. Pô, quem sabe agora no futebol do turcão lá as coisas comecem a andar, né? Quando o Dele Alli pisa em solo turco, é
recebido pelos torcedores do Besiktas com festa, tá? Os caras estavam empolgados. Pô, aquele Dele Alli? Aquele que chegou a destruir o Real Madrid numa Champions League? Só vem. Mas não tem nem o que falar dele ali no Besiktas, né? O seu começo é ruim, ele não consegue engrenar e acaba participando de um momento bizarro. Se liga, na Copa da Turquia ele começa jogando e o Besiktas começa o jogo perdendo de 2-0. Nisso o treinador olha pra ele e fala: meu irmão, você não tá jogando absolutamente nada, substitui ele ainda no primeiro tempo, o cara é vaiado pela torcida pra caramba, e sem o Dele Alli, agora substituído, o Besiktas vai lá e vira o jogo e ganha por 4-2. De ser um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, inclusive disputando uma Copa do Mundo como titular pela Inglaterra, pra sair de campo vaiado na Turquia, amigo. Dá pra dizer que mesmo tendo aí 27 anos, ou seja, ainda tem alguns anos pra dar a volta por cima, a carreira do Dele Alli, por tudo que se esperava, acabou minguando muito, foi muito decepcionante. Eu tenho pra mim que ele perdeu o amor pelo esporte, sacou, cara? Ele simplesmente perdeu a vontade de jogar, assim, de se esforçar e tal. É bem triste, porque o talento ele tinha. Hoje só talento. Que cara mais engraçado. O próximo caso é similar, porque é outro inglês considerado muito talentoso quando era jovem, chegou a ser titular da seleção inglesa também, mas acabou decepcionando, que foi o Jesse Lingard. O Lingardinho é cria das categorias de base do Manchester United e foi por lá que ele se desenvolveu até virar parte da equipe, nunca sendo assim um Dele Alli na comparação no sentido de tipo, um cara que se tornou titular absoluto, uma grande estrela do elenco, mas era um cara que tava sempre jogando, sempre participando. Ali pelo começo de 2018 ele era titular em muitos jogos do Manchester United e também da seleção da Inglaterra, só que ele vai perdendo espaço na equipe, principalmente com a chegada do técnico Solskjaer. E o futebol dele vai minguando, o Lingard acaba sendo um cara que era muito lembrado pelas comemorações criativas que ele fazia, né? Muitos começam a falar que ele estava flopando, até que ele é emprestado para o West Ham, buscando a redenção na segunda metade da temporada 2020-21. Só que no caso do Lingard, isso deu muito certo, amigo. Ele simplesmente renasceu lá no West Ham. Pra vocês terem uma ideia, nos primeiros 10 jogos pelos Hammers, ele marcou 9 gols e deu 4 assistências e chegou a ser eleito o melhor jogador da Premier League em um mês lá. Tudo isso botou o Lingard em evidência mais uma vez. O cara rendendo em alto nível, voltou a ser convocado para a seleção da Inglaterra, agora vai. Agora será o Jesse Lingard. Depois de brilhar muito nos Hammers, ele volta pro Manchester United, em teoria, em outro patamar, mas ele não consegue ser importante, perde espaço novamente e acaba assinando com o Nottingham Forest. Aí tu pensa, pô, no Nottingham Forest o Lingardinho é rei, né? Só que até o momento da gravação desse vídeo, ele se tornou um reservaço, tá? E sequer conseguiu fazer um golzinho na Premier League com a camisa do Forest. Aos 30 anos não tem nenhuma cara de que o Lingard vai do nada despontar na carreira novamente, né? Acredito que ele teve uma carreira interessante, mas assim, longe do nível que poderia ser imaginado quando ele era uma jovem promessa. Agora, caras como o Lingard tem vários, poderiam ter entrado outros aqui nesse vídeo. A gente escolheu apenas 5, mas fica a recomendação desse outro vídeo, tá passando no card aí, em que a gente também falou de jogadores que decepcionaram na carreira, beleza? Agora de Jesse pra James, a gente vai falar de um cara que, porra, esse da tristeza que não vingou como deveria, que é o James Rodrigues. O James é um desses jogadores com um caminho de carreira bastante comum, né? Ele surge muito bem na América do Sul, que é um baita celeiro de talentos aí, vai se destacar no Porto, né? Um caminho intermediário, e depois vai para outro clube, no caso foi o Mônaco, onde ele estava jogando quando se destacou de forma absurda na Copa de 2014, metendo golaço absurdo, sendo o artilheiro do torneio e logo depois contratado pelo Real Madrid para vestir a 10, hein? E o começo do James no Real é bom, sendo titular da equipe na maior parte do tempo e conseguindo até um duplo-duplo, digamos assim, né? Metendo 13 gols e dando 13 assistências na sua primeira La Liga. Mas o que acontece? Na época, jogava muitas vezes Kroos, Modric, James Rodrigues. Tecnicamente, um meio-campo fabuloso, tá? Mas quem é que vai marcar? Isso meio que foi resolvido com a chegada do Zidane no comando técnico do Real Madrid. Quando o Zizou chega, ele vê no Casemiro uma peça que faltava para fechar a equipe. Ele torna o brasileiro titular absoluto no meio-campo ao lado de Kroos e Modric, e o James Rodrigues passa então a perder espaço. Ele chega até a ser emprestado para o Bayern de Munique e faz uma primeira boa temporada lá pelos bávaros, mas sem ser daquele nível, pô, absurdo que se esperava dele pela Copa que ele fez em 2014. Na volta pro Real Madrid, ele não tinha mais espaço nenhum e acaba fazendo uma transferência bem curiosa, porque ele era um jogador assim,
em teoria muito cotado no mercado, mas que acabou fechando com o Everton na Premier League. Pô, time bem tradicional e tal, mas que não briga por título nenhum, né? De qualquer maneira, ele ia se reunir com o Ancelotti, que treinava o Everton nessa época, e ele chega como contratação super badalada e tal, mas mesmo tendo alguns ótimos momentos pelos Toffees aí, ele acaba também tendo lesões, oscilando muito, e em coisa de um ano já tava saindo fora pro Al Rayyan do Catar, e até tem números excelentes por lá, mas logo depois vai pro Olympiacos da Grécia em 2022. No Olympiacos ele fica só 7 meses, supostamente saindo do clube por mútuo acordo, né? O Rames surgiu como um dos maiores talentos da sua geração, mas a verdade é que no momento da gravação desse vídeo, ele tá com 31 anos e recém foi dispensado, saiu de graça de um clube que joga no futebol grego. Então ele era aquele cara que tinha um tapa diferenciado na bola, né? A forma como ele batia aquela canhotinha na redonda era incrível, mas que não, cara, nunca atingiu aquele patamar que a gente imaginou, né? Qual desses jogadores foi a maior decepção pra você? Deixa nos comentários aí, a gente agradece muito por você ter visto esse vídeo até o final. Deixa o like antes de sair que ajuda muito a divulgar nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!